E um caso de ameaça a uma educadora do Centro Educacional Masculino fez com que a polícia começasse ou avançasse num trabalho de investigação que foi percebido, pela população depois da Operação Draco 108. A carta faz ameaça a uma sócio-educadora, que seria, segundo esse adolescente, uma das pessoas que não queria um diálogo com adolescentes que estariam envolvidos com atividades criminosas ou análogos a crimes cometidos eventualmente por adultos. Esse bilhete é ponto de partida para um trabalho de investigação detalhado. Afinal, as facções também influenciam os adolescentes no SEM? Thiago Mello ao vivo traz os detalhes aqui no Jornal do Piauí. Thiago, a própria Draco é quem vai cuidar de investigar essa ameaça também, Thiago? Exatamente, Joelson. Boa tarde novamente a você e a todos. Ontem foi deflagrada uma operação para investigar e em função de alguns crimes verificados lá. Motim é um deles, organização criminosa é outro e também o crime de ameaça. E esse bilhete concretiza essa situação. O que diz nele aí? Esse bilhete, inclusive, hoje eu fui lá, depois de ter acesso a esse material, conversar com o delegado Charles a respeito disso, já que é o Draco quem toca este inquérito. Diz assim... endereçado a uma socioeducadora. Não tem conversa comigo, Pois agora eu vou fazer pior. Como é que eu quero falar da minha visita com você e você falou que não tem conversa comigo? Pois pode esperar eu chegar aí na sua sala que eu vou falar com você. Um bilhete em tom ameaçador é assinado por alguém que coloca lá embaixo a PCC. Então, esse material já está com a polícia, é encarado como uma ameaça e certamente vai figurar no inquérito aberto pelo Draco para investigar essa atuação de alguns adolescentes praticando, se adolescentes ainda, atos infracionais lá dentro de uma instituição de ressocialização. Por que eu digo se adolescentes ainda? Porque os 8 que foram presos ontem estavam lá dentro, mas já tinham 18 anos. Então, eles estavam ainda em cumprimento à medida socioeducativa, entraram lá quando menores, mas atingiram a maioridade e a polícia descobriu que eles estavam envolvidos, lideravam esse motim que aconteceu lá dentro, onde alguns terminaram fugindo no último dia 29 de março, outros foram recapturados, mas um grupo de aproximadamente 20 conseguiu deixar os alojamentos e foram para alas onde não deveriam estar lá dentro do Centro Educacional Masculino. A respeito do bilhete e de tudo isso que o Draco apurou e vem apurando, a gente conversou com o delegado Charles Pessoa, diretor do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Um dos motivos do inquérito policial foi justamente algumas ameaças que alguns internos estavam fazendo para os servidores lá do centro educacional. Então, o inquérito realmente foi com um objetivo muito amplo, tanto de identificar o envolvimento de membros de facções criminosas, como também apurar algumas ameaças. Conseguimos realmente detectar algumas delas, Está sendo apurado tudo isso. O que é que a gente pode ressaltar? É que essas pessoas elas serão responsabilizadas. Conseguimos tirar 8 maiores de idade ontem nessa operação em conjunto com a SASC. Eles estão respondendo um inquérito policial. Ao final do inquérito, todos eles serão indiciados por todos os crimes, dentre eles ameaças, organização criminosa, dentre outros. Eu tenho certeza que pelos elementos de informações que a gente conseguiu juntar até então, todos eles serão denunciados pelo Ministério Público e serão condenados num processo criminal futuro. A princípio, as medidas socioeducativas que eles estavam cumprindo, elas serão suspensas, mas eu tenho certeza de que, ao final de todo esse procedimento, todos eles serão responsabilizados criminalmente, inclusive por algumas ameaças que eles estavam fazendo para os servidores lá do Centro Educacional. Vale ressaltar, Joelson, o delegado Charles nos confirmou que todos esses 8 que foram presos ontem dentro do SEM
tinham vínculo com facções criminosas diferentes. E esse é um ponto que a polícia e a segurança pública tentam cessar, né? Essa influência de facções através de adolescentes que estão adentrando o sistema socioeducativo, onde eles devem ser ressocializados. Agora é fato, apesar da pouca idade, alguns já chegam lá batizados pelas facções. Joelson. Muito obrigado, Thiago, pelas informações, Thiago Mello. E o detalhe, hein? Thiago trouxe a informação de que eles fizeram lá um motim, reivindicando benefícios, e esses benefícios são concedidos às vezes a adultos. Visita íntima, por exemplo. Vamos lembrar, nós estamos falando de adolescentes, menores, crianças. E agora, uma coisa que é preocupante, é um desafio para a Justiça hoje, para o Ministério Público, é um desafio para todo mundo que opera o direito, o Estatuto da Criança e do Adolescente, criado de maneira perfeita em um momento maravilhoso, hoje ele se depara com adolescentes que são muito diferentes da época em que foi criado. É um outro cenário, é um outro contexto, um contexto de facções que recrutam crianças, adolescentes, para trabalhar para o crime. Então, tudo isso exige um esforço maior, por exemplo, dos socioeducadores. Você preparar um socioeducador para um menor que cometeu um ato infracional, por exemplo, de um furto, lá nos anos 80, 90. É completamente diferente do socioeducador que vai lidar hoje com um adolescente que cometeu um ato infracional muito mais pesado, mas que é amparado por uma legislação de outra época. E eu estou colocando aqui, não é demonizando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não, ao contrário. É o que nós vamos fazer para que a gente possa continuar operando na ressocialização, no resgate dos adolescentes, de maneira eficaz. Porque está muito difícil, está realmente muito complicado a vida hoje em função de várias coisas. Isso é só um elemento que entra dentro dessa discussão.